Olá pessoal, eu quero começar esse vídeo falando da decisão tomada pelo senhor ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Decisão essa que ele ressalta que a Constituição não permite ao presidente da República recorrer às Forças Armadas contra o Congresso e o Supremo, e que também não concede aos militares a atribuição de moderadores de eventuais conflitos entre os três poderes. Quando a gente lê a Constituição, fala o contrário. E com essa decisão do senhor Luiz Fux, a pedido do PDT, Partido de Ciro Gomes, ele concedeu essa liminar querendo tirar o poder das Forças Armadas, tirar o poder do presidente da República. O artigo 142 da nossa Constituição diz assim, vou ler. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do presidente da República e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Então, se tem algum órgão para colocar ordem, é as Forças Armadas. O Poder Judiciário está querendo governar o país. O presidente da República escreveu da seguinte maneira: lembro à nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República, de acordo com o artigo 142. As mesmas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O presidente já mandou um recado para o senhor Luiz Fux. Olha, as Forças Armadas, ela tem o seu papel, ela tem a sua atribuição. Ela é um poder moderador, sim. Ainda na fala do presidente, ele diz assim: as Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder. Não aceita. Também não aceitam tentativa de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis, ou por conta de julgamentos políticos. Lembra que eu falei no início que o PDT pediu para ser interpretado o artigo 142, partido lá do Ciro Gomes, e observa que o presidente manda um recado, ou por conta de julgamentos políticos. Não é partidos políticos, não é o judiciário, não é o legislativo que vai determinar o poder das Forças Armadas, porque as Forças Armadas estão sob o poder supremo do presidente da República. O presidente continua dizendo: na liminar de hoje, o senhor ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas, sempre ao lado da democracia e da liberdade. Essa escrita ela foi assinada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ela foi assinada pelo general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, e ela foi assinada pelo general Fernando Azevedo, ministro da Defesa. E com isso houve essa resposta imediata do presidente, do vice-presidente e do general Fernando Azevedo, ministro da Defesa. Depois da fala do senhor Fux, o senhor Dias Toffoli diz:
o Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaças, seja velada, indireta ou direta, e continuará cumprindo a sua missão. Mas parei. Qual é a missão do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros? A missão de vocês é ser guardião da Constituição. E vocês rasgaram a Constituição. Rasgaram. Vocês não têm moral para dizer que estão cumprindo a vossa missão. Depois dessa declaração do senhor Dias Toffoli, aí vem o senhor Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas, financiadas por grupos antidemocráticos que desrespeitam a Constituição Federal, a democracia e o Estado de Direito. A lei será rigorosamente aplicada. A justiça prevalecerá. Mas que justiça? Eles estão rasgando a Constituição. Quando foi na segunda-feira, o senhor Alexandre de Moraes expediu mandato de prisão a Sarah Winder. Aí o senhor Dias Toffoli chega a dizer assim, não há lugar para um quarto poder. As Forças Armadas sabem muito bem que o artigo 142 da Constituição não lhes dá o papel de poder moderador. Gente, aonde esses ministros estão com a cabeça? Aonde? Eles querem tirar o papel, o poder das Forças Armadas. Eles querem tirar o poder total do presidente. Então o presidente, depois de tudo isso que eles falaram, essas leiras, inconstitucional novamente aconteceu. O senhor Alexandre de Moraes mandou quebrar o sigilo das contas bancárias de 11 parlamentares, 10 deputados e 1 senador. Isso é um absurdo. Isso está fora de conjectura. Não existe isso em toda a história do país, da democracia, nunca se houve tal coisa. Ele está se achando o Deus da Suprema Corte. O presidente continua falando da seguinte maneira: em janeiro de 2019, após vencermos nas urnas e colocarmos um fim ao ciclo PT e PSDB, iniciamos uma escalada do Brasil rumo à liberdade, trabalhando por reformas necessárias, adotando uma economia de mercado, ampliando o direito de defesa dos cidadãos. O presidente, na sua fala, continua: reduzimos também todos os índices de criminalidade. Eliminamos burocracias, nos distanciamos de ditaduras comunistas e firmamos aliança com países livres e democráticos. Tiramos o Estado das costas de quem produz e sempre nos posicionamos contra quaisquer violação da liberdade. O que adversários apontam como autoritarismo, isso da parte do presidente, do governo e de seus apoiadores, não passam de posicionamentos alinhados aos valores do nosso povo. Realmente o povo estava cansado, que é, em sua grande maioria, conservador. A tentativa de excluir esse pensamento do debate
público é que, de fato, é autoritária. O presidente continua dizendo: vale lembrar que, há décadas, o conservadorismo foi abolido de nossa política. E as pessoas que se identificam com esses valores viviam sob governos socialistas, que entregaram o país à violência e à corrupção. Feriram nossa democracia e destruíram nossa identidade nacional. Do mesmo modo, os abusos presenciados por todos nas últimas semanas foram recebidos pelo governo com a mesma cautela de sempre, cobrando com o simples poder da palavra o respeito e a harmonia entre os poderes. Essa tem sido nossa postura mesmo diante de ataques concretos. Queremos, acima de tudo, preservar a nossa democracia. E fingir, naturalmente, diante de tudo que está acontecendo, só contribuiria para a sua completa destruição. Se fingir, ficar calado, aí vai contribuir para a sua completa destruição. Nada é mais autoritário, olha só, do que atentar contra a liberdade de seu próprio povo. A Constituição nos dá direito de liberdade de expressão. Nada é mais autoritário do que atentar contra a liberdade de seu próprio povo. O presidente diz: só pode haver democracia onde o povo é respeitado, onde os governados escolhem quem irá governá-los e onde as liberdades fundamentais são protegidas. É o povo que legitima as instituições e não o contrário. Isso sim é democracia. E a última fala do presidente, ele diz assim: luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados, ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Eles passaram de todos os limites. E segundo a nossa Constituição, diz que o poder emana do povo. E se o poder emana do povo, se preparem. Vocês não respeitam ninguém, não respeitam a Constituição, não respeitam a democracia, interpretam a Constituição da forma que vocês querem. Vocês são hipócritas. Hipócritas. A justiça de Deus não tarda e também não falha. E ela virá. De uma forma que vocês menos esperam. Democracia. Nos anos 70 eu já estava na luta armada. Os senhores não têm respeito por ninguém. Eu conheço tudo que está acontecendo no Brasil. Tá? Você está falando respeitosamente comigo, sei disso. Tá? Mas tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer como devo governar o Brasil. Tá? Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Eles estão abusando. Tá? Isso está olhos vistos. Mas o que a gente quer pedir socorro, o ocorrido do dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado em devido lugar. Então agradeço a tua observação, Presidente, mas só paro aqui para conversar com vocês, porque sempre vou ser tratado com respeito. Sim. E não devo nada para ninguém do que estou fazendo. Sim. Está chegando a hora de nós acertarmos o Brasil no rumo da prosperidade e todos, sem exceção, entender o que é democracia. Democracia não é o que eu quero, nem você, o que um poder quer, o que outro poder quer. Está chegando a hora, fique tranquilo. Vai chegar a hora. Muito obrigado pela observação.